Agora, a gente está começando a aprender o que é home office, porque a gente estava em pandemia, não era home office. Agora sim, a gente está aprendendo a se comportar. Opa, queria falar sobre isso, ótimo. Eu ia passar pra você essa bola agora. Não, mas ótimo. Olha eu, gente. Não, Mas é antes de isso. mais nada, toca pô. o sino talvez do ponto mais alto Exatamente. do nosso podcast de polêmica. Solta, Evandro. Não, então, era sobre isso que a gente quer falar, porque ontem eu ouvi alguém dizer assim, 3 pessoas pediram demissão, como se o mercado de trabalho tivesse aquecidíssimo. Eu falei, uau, me falam de assim. Porque a empresa determinou que agora são 3 vezes por semana. A pessoa não quer mais. Daí você que tem polêmica, líderes, amigo. daí você tem líderes mundiais, big techs, dizendo, A volta Amazon. todo mundo, a Amazon. Se você não está pronto para voltar, Pode ir passar embora. bem. Daí você tem gente... Que cenário é esse? Híbrido, doideira, né? presencial, volta... E você já deu um spoiler aqui, dizendo assim, olha... Estamos aprendendo. Conte-nos mais sobre isso. A sua experiência... Aliás, conta até a sua experiência. Como foi desligar a BT, por mais tecnológica que seja, era uma corretora que, não sei, talvez não tinha. Né? Eu trabalhava em fintech na época. Evandro, a verdade é que, Tinha às vezes... acho que a Lu falou uma coisa que eu não ouvi até agora. O que nós vivemos na pandemia não foi home office. Então, aí... A gente está comparando momentos diferentes. Ali, Legal, né, eu nunca perfeito. tinha ouvido essa análise e gostei bastante. Porque ali a gente está vivendo um momento de pânico. Pânico. Proibição de ir pra rua. Será que vou você morrer? não saía na hora do almoço. Moro Você com- não tirava a hora de almoço. Moro com a minha avó, vai que eu passo alguma coisa pra ela e ela Vou matar morre, ela, vou né? matar as pessoas da minha casa. Era uma coisa, Isso. uma coisa doideira, entendeu? A gente precisa separar isso. As pessoas misturaram Ótimo. muito, Excelente. né? Então, assim, a fase da pandemia é uma coisa. Ficamos em casa por uma pandemia. Que fomos obrigados. Somos obrigados. Não tínhamos liberdade. O medo era morrer. O mesmo, exatamente. Mas agora a gente tem lá o home office. Vamos para o home office, ok. Eu tenho uma teoria. O temor, a insegurança só vem para quem não tem dados, para quem não faz controles. Falta de cultura. Anota. Não tem controle. É isso Porque aí. assim, se você está desconfiado que seu time está trabalhando de casa e ele não está entregando, desculpa, você tem que mudar o time todo. Porque eu fico pensando, qual que é a diferença da pessoa estar te enrolando presencialmente Então, ou remotamente? Então faz assim. Sempre tanta gente que enrolou Então- no presencial. Então faz assim. Peraí que eu vou ali no back-office, 3 horas depois. Tomou café, tomou papeou, pá. falou do fim de semana. Mas eu tô vendo, ele tá ali, né? Pois é. Mas isso é muito cultural, né? Sim. É a minha geração, né? A minha geração é exatamente assim, a X, a minha X. Ela é bem travada. Mas eu penso assim, se você está inseguro com o home office, o problema está na sua falta de controle, de dados, de acompanhamento dos PDIs. Melhore seu processo. Melhora processo. O problema não é o home office, são os seus processos. E aí pensa, você faz processo para tudo dentro de uma empresa. Controles internos está aí para não deixar a gente escorregar. Então, cadê os controles internos para as entregas? Tem que ter para acompanhar o acesso, para acompanhar o colaborador com as entregas. Você tem que fazer isso para cada um do Sim. seu time. E é isso que eu percebo que as pessoas não querem ter trabalho. Então, é muito mais fácil. Por isso eu digo que a internet, ela fala demais, tem muita gente dando opinião. Gente, vamos parar, sabe? Faz o teu, vamos parar desse negócio. Cada um fala uma coisa e dependendo do tom que essa pessoa fale, isso faz sentido, hein? Olha, Sim. para. País diferente, contexto diferente. Totalmente. Vamos implantar aqui porque deu certo E eu lá. penso o seguinte, sabe, Lu? E aí não é um ponto assim de tipo, o gestor que mais raiz, que tá assistindo a gente agora, pode falar, pronto, agora eu virei uma ONG aqui, né? Porque você sabe, né? O gestor raiz que tá assistindo a gente tá lá, pronto, vamos começar a defender o home office, bando de vagabundo, né? Que não sei o quê. E é assim, a gente tem que... Tudo evolui, né? Tudo evolui. A tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu, a gente falou sobre isso há alguns minutos. A gente tem que entender um pouco mais o contexto daquele colaborador, daquela pessoa do time que está se deslocando para o trabalho, né? Você vive numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, você pode ter um time que está, sei lá, por dia, 3, 4 horas de deslocamento.
Sabe? Não tem como você ser produtivo depois de 365 fucking dias trabalhando, gastando ali 4 horas para se deslocar no seu dia. E aí vem aquela pergunta, mas sempre fizeram. Aí ele começa, mas no meu tempo legal. eu pegava até cipó pra ir pra trabalhar, entendeu? Mas Até se tivesse que pegar um caiaque, um cipó, domar um leão, eu ia, porque esse pessoal é vagabundo. Para, gente. Para. Se a medicina melhorou, também no seu tempo que você nasceu não tinha penicilina. Se pegasse uma dor de garganta, morria. Entendeu? Mas aí eu vou pro outro lado também. Tudo eu trago os dois lados. Sim, Claro. é o equilíbrio, né, cara? Também percebemos, hoje na BIT a gente adota o modelo híbrido, né? Então, os Mas nossos não é, colaboradores... desculpa, mas não é aquele híbrido de segunda a sexta presencial, sábado e domingo remoto. Tem isso, Não, tem não. isso também. Tem Esse isso. híbrido é perigoso. São 2 dias presenciais e 3 em casa. Mas, só voltando à sua pergunta, que eu acho bem interessante, logo no início você falou, como é que vocês fizeram? Depois que nós entendemos o que era home office, né? Tá na pandemia, aquela correria, colocamos todo mundo em casa. Em uma semana, foi assim, desesperador. Meu Deus. Depois, começamos, Doideira. criamos, falei, bom, vamos estudar isso, eu preciso entender. E fui estudar. Porque é assim, né, gente? Líderes, estudem. Gente, vamos estudar, vamos ler, né? A gente precisa disso. E aí nós criamos o modelo, fica todo mundo em casa, home office. E começamos a sentir falta, eu comecei a identificar a falta da cultura. Acendeu uma luz. Falei, opa, tá acontecendo alguma coisa. A gente não tinha o básico para pensar naquela época. As pessoas trabalhando em cadeira inapropriada, a internet da pessoa não estava adequada. Assim, veja, eu achei excelente. Eu quero falar de novo que o que nós vivemos na pandemia não foi home office, entendeu? Eu acho que, puta, Legal. top. Não top. foi. E aí, o que eu comecei a pensar? Falei, poxa, a cultura da empresa tá se perdendo. Cadê a nossa identidade? Eu comecei a observar, e com algumas pesquisas internas, porque tudo tem que ter números, tem que ter dados. Não venha com suposições para cima de mim. Tem que explicar depois o que fez com a informação, né? Só faz pesquisa e não dá satisfação. Não dá satisfação. O que eu fazia? Pesquisa de clima. Né? Então, sobre a estrutura familiar lá, a pessoa tem um lugar para sentar, tem um lugar para trabalhar. Quem tá ficando com seus filhos? Quem Como é que ficando, né? você consegue um espaço, você consegue silêncio, qual é o horário? Enfim, bem detalhada. Com essa pesquisa, eu entendi o seguinte, que, de fato, a gente estava dando todo o suporte, as pessoas estavam, mas que ficou muito bom criar a própria cultura dentro da sua casa. Cada um, sim. Então, você está lá na sua casa, Evandro, fazendo o seu trabalho, está fazendo o seu trabalho, mas com a sua cultura, com a sua mentalidade, você não sente mais o cheiro do escritório, aquela admiração, né? E as trocas, né? As trocas, a integração com outros colegas. E aquilo estava indo embora. Eu falei, opa, isso não está legal. Aí a gente voltou para um dia na semana. Só que esse um dia também não tinha troca. Por quê? Porque o time somos nós 3. Na hora de almoçar, vamos almoçar? E o restante da empresa também não ia. Então eu falei, opa, ainda não é o falta. ideal. Ainda tem que mudar. Aí nós aumentamos um dia. E com esse um dia aí foi fantástico. Por quê? Você vai um dia, vai com o seu time. E no outro, você interage, você fala, vamos lá. E a gente começa a estimular isso dentro da empresa. Esses 2 dias são os dias que a gente faz as ações internas, faz o aniversariante do mês, faz as campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim. É um momento em que a gente tem para festejar, celebrar que estamos juntos. E vamos lá, né? Você tá com uma puta encrenca com o fulaninho lá do Beck. No dia que você... Por quê? Porque você trocou uma mensagem com ele no WhatsApp e, de repente, o jeito como ele escreveu, você já não gostou. Te mandou uma mensagem no Teams, não pôs ponto, que porra é essa? Nem pergunta, porque esqueceu do ponto de... Já afirma. Não, só esqueceu do ponto de interrogação. Ele só esqueceu, amigo. Quando você tá ao vivo, ali, no tete-a-tete, você levanta e fala, amigão, o que tá pegando aqui? Vamos tomar um café e tal. A solução do conflito no presencial, na minha opinião, reforça a cultura. Porque, vamos lá, né, gente? Não é um mar de rosa. As pessoas tretam o tempo inteiro no trabalho. Você está o tempo inteiro brigando, tem confusão. É câmbio, gente. É câmbio, não é paraíso. É lógico que tem confusão. O cliente liga, grita, é horário, e corre. É tudo contra o tempo. Sim. Então,
a solução do conflito no presencial reforça esse espírito de você querer se dar bem. Porque daí você não tem treta, né? Você só tem uma coisa que eu não entendi, eu levanto a minha cadeira, vou lá, pergunto, volto. Que legal, vamos para as ações bacanas. Isso. Então, né, você que é gestor raiz, está assistindo esse podcast. Ah, pronto, virei ONG. Não, não é isso. Não. De novo, é com foco no resultado. É a solução do problema. Gente, vamos medir. É né? isso. Não tenha medo de medir. É isso. Né? Se for necessário, você vai mudar algumas coisas, mas vamos trazer mais eficiência. Olha, e medir, realmente tirei um relatório, caramba, minhas entregas aumentaram. Ainda acho que 2 dias é pouco até para reforçar a cultura. Que parabéns está conseguindo fazer isso. Conseguimos, porque, olha... e tem sido muito positivo. Porque ter o home office já é considerado um benefício. Sim. Então, isso traz uma Geração alegria. Z tá pedindo demissão porque falou, desculpa, eu não vou deixar de ir na academia 3 vezes por semana porque você quer que eu pegue 4 horas de trânsito. Então, a gente já considera um benefício. É isso. Eu já digo, Muito estou bacana. te dando um benefício. Você vai ficar assim na sua casa. E tem... Gente, eu presenciei depoimentos de mulheres que engravidaram, tiveram seus filhos e puderam, né, acompanhar essa fase que eu, por exemplo, nem imaginava. Falei, nunca vou conseguir quando eu voltei isso. da minha licença maternidade, eu fazia coleta de leite no banheiro da empresa. Eu também. Sabe? Não tinha um lugar nem pra isso. Ó, para pra pensar, minha segunda filha tem 12 anos. Não tô falando de uma outra existência minha. Não. 12 anos é pouquíssimo tempo. Evoluiu pra caramba esse processo. Eu acho. O que a gente tem muita coisa ainda para evoluir. Claro. Eu acho que, mas para isso a gente precisa. Os CEOs, a alta administração, precisa entender a importância de investir em pessoas qualificadas para olhar para os líderes e apoiá-los, incentivá-los a treinar a inteligência emocional, treinar toda a parte emocional que hoje pouco se fala. E quando se fala, é naquele tom de ironia, né? O RH, acho que vale a pena, né, a gente trazer isso também. O RH só vem para... É o coraçãozinho. Não. O RH não é só o coraçãozinho. Né? O RH traz um fortalecimento do teu time. Ele pode apoiar os teus líderes, mas para isso, compartilhar é muito bom. Mas quem quer ouvir? Não, se eu quero compartilhar, eu quero falar. Eu quero poder dizer para você, olha, Roberto, eu tive uma experiência que deu muito certo. Não sei se vai dar para você, mas testa. Comigo aqui, com o meu time, deu muito certo. Mas quem quer ouvir? É isso aí. Né? Então, a gente tem que parar de achar que os posts que o RH manda... Eu faço um post todo mês, a gente chama de Papo de RH. E ali eu dou dicas de livro, podcasts e tal, para incentivar a liderança e os colaboradores também. E aí você pensa, estão abrindo, estão lendo? Espero que sim. Mas uma coisa eu sei. Isso tem um propósito, isso não é à toa. Sim. Então, você precisa também não desistir.